Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninha aqui na área e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre a refração, ok? Bem, o que a gente precisa falar um pouquinho mais sobre a refração são algumas particularidades que nós temos dentro deste mesmo fenômeno, como por exemplo é a reflexão total. A reflexão total ela acontece quando algumas condições são respeitadas dentro da própria refração e aí é um fenômeno que acaba ocorrendo. Para a gente entender esse fenômeno de uma maneira geral, a gente precisa visualizar que ao invés dele refratar o que seria natural, ele acaba sofrendo apenas a reflexão. E para que isso aconteça, visualizamos esse desenho aqui, ó. Eu coloquei a primeira condição, a qual a gente tem a refração acontecendo. A gente chega num ponto aonde a gente respeita a ideia do ângulo crítico e aí a partir desse ângulo crítico nós acabamos tendo apenas a reflexão. E quando isso acontece? Bem, para que a reflexão total ela aconteça, a gente precisa que o meio incidente, ou seja, aquele meio a qual a luz vem, ele seja mais refringente que o meio refratado, que é aquele a qual a luz vai. E ele possui um intervalo específico de inclinação para que isso aconteça, que é a partir daquilo que a gente chama de ângulo crítico. E como que a gente alcança? Como é que a gente descobre esse ângulo crítico? Bem, vamos dar uma analisada aqui, ó. Essa é a fórmula, eu vou demonstrar para vocês como é que a gente chega aqui, ok? A gente sabe que a refração, de uma maneira geral, ela respeita a lei de Snell, que a gente tem como sendo N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. E aí, verificando essa informação, o que a gente acaba fazendo aqui? A gente acaba substituindo os pontos que a gente tem. Se a gente parar para pensar, nesse caso, nós temos a luz vindo do meio mais refringente para o meio menos refringente, ok? E aí, ó, deixando bem claro aqui, ó, o que a gente acabou fazendo. Eu vou chamar o meio 2 de meio mais refringente. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe, então, que dentro do meio 1, nós temos a ideia do seno do ângulo chegando a 90 graus, que é o que eu disse que é o ângulo crítico. O N2 é o meio mais refringente e agora o θ2, nesse caso, vai ser o θ de entrada, ou seja, vai ser o ângulo limite. Então, eu vou chamar ele de θL. Perdão, vou colocar seno de θL. Com isso, a gente percebe que o seno de 90 graus ele é igual a 1. A gente chega à conclusão que N1 dividido por N2 é igual ao seno do ângulo limite. E aí a gente chega exatamente nessa fórmula que a gente está vendo aqui em cima, ok? Percebam que sempre que a gente está falando sobre a ideia do ângulo limite, a gente só precisa que essas condições sejam respeitadas. Então, a partir do momento em que a gente tem um par de meios a qual a gente tem a refração, automaticamente a gente já pode estudar o que vai estar acontecendo entre eles. Dá uma olhada nesse exemplo. Nesse exemplo, eu dou muito poucas informações e apenas digo que está acontecendo uma refração entre esses meios. Eu falo para vocês quem é o seno do ângulo alfa e eu falo para vocês quem é o seno do ângulo beta. Não falei quem é o maior, nem falei quem é o menor, apesar da gente saber, ok? Então, a partir desse estudo, eu consigo, por exemplo, afirmar qual é o ângulo limite entre esses meios, caso a luz venha do meio mais refringente para o menos meio refringente.
Bem, dando uma analisada aqui, jogando as informações que a gente tem, eu vou colocar N1 seno do ângulo alfa é igual a N2 vezes o seno do ângulo beta. Alfa está ligado ao meio 1, o beta está ligado ao meio 2, como o próprio desenho representa para a gente. Então, eu vou colocar N1 vezes a raiz de 3 sobre 2 é igual a N2 vezes 1 sobre 2, que é o seno do ângulo beta. Simplificando a nossa equação, nós chegamos à conclusão que N1 raiz de 3 é igual a N2. E aí a gente para analisar. Pois bem, se a gente tem, como está aqui na fórmula anterior, que o seno do ângulo limite ele é o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior, automaticamente a gente vai estar falando de uma informação, de uma fração que ela obrigatoriamente vai dar um valor menor do que 1 para a gente. Tá? Isso é simples de se ver. Então, a partir do momento em que a gente está fazendo um estudo entre esses dois meios, basta a gente analisar que o ângulo limite ele vai ter que ser uma fração, não é? Que vai respeitar essa condição de termos um valor menor do que 1. Bem, para esse caso, automaticamente eu percebo que eu vou passar o N2 dividindo e o raiz de 3 dividindo, chegando à conclusão que N1 dividido por N2 é igual a 1 dividido pela raiz de 3. Racionalizando aqui, a gente percebe, né? Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, que a nossa fração vai ser raiz de 3 dividido por 3, e esse acaba sendo o nosso ângulo limite. Ok? É assim que a gente consegue descobrir o ângulo limite. Na verdade, a gente descobre o seno do ângulo limite. Então, vamos deixar bem claro aqui que o seno do θL entre esses dois meios vai ser raiz de 3 dividido por 3. Ok? Bem, outro fenômeno que a gente acaba percebendo dentro da refração é que quando nós estamos olhando para um outro meio de refração, muitas das vezes a posição dos objetos elas são percebidas de maneiras diferentes. Como, por exemplo, acontece dentro da cultura para quem pesca com lança, não é? A gente tem muitos indígenas, muitas pessoas que vivem em cidades ribeirinhas que acabam fazendo uma pesca de uma maneira diferente do que a usual. A gente percebe que quando a gente quer acertar alguma coisa com uma seta, com uma flecha, basta a gente mirar no objeto que a gente consegue, né, fazendo a compensação tudo bonitinho, a gente consegue atingir o objeto. Bem, quando a gente está falando de um objeto que se encontra em um outro meio, automaticamente a gente percebe que ele não está na posição que ele deveria estar. Para o caso que eu coloquei aqui como exemplo, a gente percebe que o peixe, ele aparenta estar em uma posição a qual ele não deveria, por isso que a gente tem dois peixes ali. A gente tem o peixe de baixo, que é a posição real dele, e a gente tem o peixe de cima, que seria a posição aparente. Perceba que a posição aparente, ela segue exatamente a linha reta a qual a luz deveria manter caso elas estivessem em um mesmo meio. Então isso aqui acaba sendo como se fosse uma ilusão de ótica. Muitas das vezes a gente tem essa posição aparente sendo alterada quando, por exemplo, nós estamos em região onde a temperatura da superfície ela é diferente do usual. Para pensar, quando, por exemplo, a gente olha para o asfalto muito quente, não parece que nós temos gases saindo do chão, como se fosse uma fumaça saindo do chão? Aquilo ali não é uma fumaça, aquilo ali é justamente a refração que acontece por conta da alta temperatura que o ar tem próximo ao asfalto. Temos também esse tipo de fenômeno acontecendo quando nós estamos em região de frios intensos,
não é? Então a gente acaba tendo de vez em quando a brincadeira da posição do urso polar. Isso já foi descrito em uma literatura a qual o cara ele percebia que a posição do urso polar que estava vindo do encontro a ele era como se ele estivesse acima da sua cabeça. E isso aí a gente acabou chegando à conclusão que era uma ilusão de óptica criada pela própria refração da luz. E aí, quando a gente está diante desse tipo de elemento, a gente tem que perceber que a gente vai simplesmente tratar essas informações através da distância da imagem, não é? E a distância do objeto. Então a gente vai perceber que a gente vai substituir esses elementos em uma posição a qual a gente vai conseguir simplesmente entender qual vai ser a posição real e qual é a posição do objeto. E aí tem esse exemplozinho aqui para a gente analisar exatamente aquilo que está acontecendo. Ele fala, um banhista deixa os óculos de mergulho caírem no fundo de uma piscina na qual a profundidade da água é de 2,6 metros, ou seja, ele te deu a profundidade real. E aí ele fala que o banhista fora da água vê o óculos segundo uma direção perpendicular ao fundo da piscina. Ele pede para que a gente use o índice de refração da água igual a 4/3. E aí ele pede para que a gente descubra qual é a profundidade aparente em que o óculos se encontra em metros. Bem, nesse caso, a gente vai aplicar a formulazinha que a gente estava vendo. Temos aqui dois meios de refração. Um que é o ar, que a gente já sabe que é igual a 1. E o outro, que é o da água, que ele mostrou aqui para gente, que é o 4/3. Ok? E aí a gente percebe que para a gente fazer os cálculos, nós temos o DI vezes NI é igual a DO vezes NO. Substituindo aqui cada um deles, a gente precisa perceber que nós temos o índice de refração do ar como sendo o índice de refração onde o observador está, e o índice de refração da água, ele é o índice de refração ao qual o objeto está, o objeto realmente está, ou seja, é onde a imagem ela é percebida. Então, nesse caso aqui, nós temos 4 dividido por 3, e para esse caso aqui nós temos o índice observado sendo igual a 1. E aí a gente vai perceber que a distância da imagem é o que ele chama de profundidade aparente. E a distância do objeto é realmente a distância a qual ele vai estar. Então aqui a gente vai ter o 2,6. E aí deixou de ser... física passou a ser continha. Então, basta a gente simplesmente vir aqui, o 3 que está dividindo passa para lá multiplicando, e o 4 que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, a gente fica com 2,6 vezes 3 dividido por 4, e isso vai ser exatamente 1,95. E aí a gente marca aqui a letra C como sendo a alternativa correta. Bem, pessoal, essa aqui foi algumas dicas que eu dei para alguns fenômenos que acontecem dentro da própria refração. Peço para que vocês façam a maior quantidade de exercícios possíveis na plataforma e tenham excelentes estudos.